Olá, tudo bem? Hoje nós vamos começar agora uma série do último livro da Bíblia, do Apocalipse. E nós vamos começar desde o primeiro até terminar todo eles, que será dividido em temas, tá bom? E cada tema vai falar sobre várias partes do livro do Apocalipse. Então eu quero começar dizendo que muitas pessoas elas não entendem o Apocalipse, não compreendem o Apocalipse como está escrito. E essas pessoas elas ficam confundidas, elas não conseguem entender. Então esse estudo vem com esse intuito de ensinar as pessoas a aprender a maneira correta de entender o Apocalipse, certo? E as pessoas têm medo do Apocalipse. Por que elas têm medo? Porque elas não compreendem, elas não entendem como que é o Apocalipse, né? Que as revelações que aí foram feitas, elas não podem ser compreendidas pelos cristãos modernos. Será essa afirmação verdadeira? Será que haveria na Bíblia um livro que Deus colocaria que não poderia ser compreendido? Você tem alguma pergunta sobre esse livro do Apocalipse? Pois bem, chegou a oportunidade agora, tá? De nós gastarmos tempo estudando os 22 capítulos do livro do Apocalipse. Existem muitas perguntas sobre esse livro. É um livro cheio de simbolismos, né? Enigmas. E nós temos que mergulhar nesse simbolismo para compreender o que o Apocalipse quer dizer. Então eu queria convidar você agora, antes de nós começarmos a ler o texto que nós vamos ler, de reclinar a nossa cabeça e fazer uma oração. Vamos orar? Pai amado, Santo Espírito, o Senhor que guiou tudo no universo, aqui na terra, o Senhor guia tudo. O Senhor que guiou a escritura do Apocalipse, guiou a escritura da Palavra de Deus. Eu peço que o Senhor venha nos guiar nesse momento e guiar também o nosso amigo que está assistindo, estudando este estudo do Apocalipse. Que ele venha compreender e entender em toda a sua capacidade que o Senhor vai dar para ele poder entender e poder explicar também. Eu agradeço ao Senhor e peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá? Vamos ler então o Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Abra sua Bíblia lá que nós vamos estudar agora, tá bom? Esse será o primeiro verso do Apocalipse que nós iremos ler dessa série que nós vamos estudar, tá bom? Vamos lá, o texto diz assim: Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. O Apocalipse começa dizendo bem-aventurados. Lembra de Cristo no Sermão da Montanha? Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os pacificadores. O que quer dizer a palavra bem-aventurado? Feliz aquele, mais que feliz. Bem-aventurado é uma pessoa mais que feliz. Quem é feliz no Apocalipse? Aqueles que leem e ouvem a palavra de Deus. Então, se nós lermos o Apocalipse, se você ouvir o Apocalipse e se você guardar o que está escrito nele, você vai ser mais que feliz. Então, o Apocalipse começa com um convite à felicidade. O primeiro tema de que hoje nós vamos estudar vai tratar a respeito de uma contagem regressiva. Só que essa contagem regressiva é para o futuro. Porque o primeiro tema será a contagem regressiva para o futuro, porque o Apocalipse nos leva para o futuro. Se você quiser saber o que vai acontecer com a humanidade daqui para frente, o livro do Apocalipse vai dizer para você. Pois bem, quero começar o tema falando para vocês sobre um filme que tornou um best-seller em 2011, baseado na história de John Hagee. Esse filme tem o título Contagem Regressiva. E ele fala sobre uma inevitável guerra entre Israel e o Islã. E as armas nucleares estavam sendo contrabandeadas para os Estados Unidos. E parecia que havia uma guerra mundial. Eles descrevem um cenário desse filme como apocalíptico. E um agente do FBI corre de todas as formas para tentar evitar uma catástrofe mundial. Você já parou para pensar que quando se fala em Apocalipse, esse é o conceito que vem à mente das pessoas? Guerras, catástrofes mundiais, ameaças nucleares,
O que os atores e os diretores de Hollywood não sabem é que o Apocalipse não quer dizer isso. Não é isso que o livro apresenta. As pessoas pensam que o Apocalipse fala em guerras, destruição e mortes, mas não é isso que o Apocalipse ensina. As pessoas acham que o Apocalipse é a descrição de uma terceira guerra mundial, quando a humanidade será destruída. Não é isso também que o Apocalipse ensina. Pelo contrário, nós iremos aprender que o Apocalipse ensina a respeito do futuro. Nós não precisamos de uma bola de cristal para saber o futuro, até porque nenhuma bola de cristal revela o futuro. Mas as pessoas estão buscando conhecer o futuro de alguma forma. Algumas pessoas, como Nostradamus, é muito consultado e lido. É muito consultado e lido ele. E muito engraçado que certas coisas tão generalizadas possam chamar a atenção das pessoas. Nostradamus não sabe o futuro. Ele não pode descrever o futuro, porque a nenhum mortal Deus deu essa capacidade, a não ser os seus profetas. E isso é isso que nós vamos ver aqui. A profecia é uma avenida que nos leva para o futuro. Nós sabemos pela profecia aonde chegaremos. E o Apocalipse é um guia para todos nós. Como é o Apocalipse para você? É um livro guardado a 7 chaves? É um livro acorrentado? É um livro selado? Você sabe que tem muita gente por aí ensinando que o livro do Apocalipse não pode ser compreendido. Você sabe que tem gente por aí ensinando que nenhum mortal consegue entender o que Deus colocou nesse livro. Pois eu quero dizer para você que isso é mentira. É mentira isso. Sabe por quê? Porque não existe na Bíblia um único livro que Deus tenha colocado que não possa ser compreendido. E o livro do Apocalipse já significa a revelação que Deus traz para a humanidade. Por isso a nossa Bíblia não pode estar cadeada, não pode estar selada. E olha o primeiro verso do Apocalipse 1, versículo 1, o que diz? Abre lá Apocalipse 1, versículo 1, primeiro livro. O que diz aí na sua Bíblia? Revelação de quem? De Jesus Cristo. A Bíblia já começa dizendo que o Apocalipse é uma revelação. Você sabe que a palavra revelação do português e a tradução da palavra grega apocalipse? Então, no original, o livro começa assim, Apocalipse de Jesus Cristo. Por isso ele recebe esse título, porque a primeira palavra do livro é a primeira palavra do livro. Então, Apocalipse quer dizer revelação, revelação de Jesus. Então, como que alguém pode dizer que esse livro está selado, se o próprio nome significa revelação? Então, revelação de Jesus Cristo. O Apocalipse é um livro cheio de esperança. E nós vamos aprender que ele fala para nós sobre o presente e o futuro. Olhe com atenção para Apocalipse 1, versículo 19 agora. Abra lá. Você já está no Apocalipse 1, já entra no versículo 19. Então lá diz assim: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Ou seja, a João foi dado a ordem. O que você está vendo, escreve. Estas coisas que são presente. E eu coloquei aqui as que hão de acontecer futuro. Então o Apocalipse fala para nós de um presente. E esse presente aqui é os dias de João, do apóstolo João, final do primeiro século. É o futuro, e o futuro, os dias em que vivemos. Então o Apocalipse se aplica tanto aos dias de João, quanto aos nossos dias, certo? Você sabia que na França, que a França, ela aparece no cenário profético do livro do Apocalipse? Sim. Você sabia que a Casa Branca dos Estados Unidos, essa potência que nós conhecemos mundialmente, está aqui retratada na profecia do Apocalipse? Você sabia que Roma faz parte da profecia do Apocalipse? Você sabia que o Apocalipse diz que um dia todas as igrejas se unirão? Haverá um momento ecumênico. Ele vai se concretizar, você sabia? Tudo isso o Apocalipse fala. E nós, nesse estudo, vamos entender cada momento, porque o Apocalipse fala dos eventos futuros. Ou seja, o Apocalipse é um presente de Deus para mim e para você. E nós estamos aqui para fazer o que agora? Abrir esse presente.
estamos aqui para abrir esse presente e conhecer o que Deus quer revelar para todos nós. Nesse primeiro estudo, nós vamos compreender o contexto em que o livro foi escrito. Quem era João? Por que estava na ilha de Patmos? Por que estava na ilha de Patmos, né? O que aconteceu com ele? Agora vamos ler alguns versos e entender como esse presente chegou até nós. Como que o livro do Apocalipse foi escrito? Eu quero ler com vocês Apocalipse 1, versículo 1 e 2. Diz assim: Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas em que breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Com base nesses dois versos, nós chegamos à seguinte conclusão. Primeiro, que o Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo. Então, cada capítulo do Apocalipse nós temos que ver Jesus. E de fato, tem pessoas que sabem mais sobre as bestas do Apocalipse do que sobre Cristo. Mas Cristo é o personagem central do Apocalipse. Em cada capítulo ele está pintado e nós veremos isso aqui. Segundo, essa revelação foi dada a Jesus pelo próprio Deus. Não é isso que está dizendo aí? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu? Então, Deus deu o conteúdo do Apocalipse para Jesus. Jesus, por sua vez, entregou para o seu anjo, o anjo entregou para João, e João deveria escrever as 7 igrejas. As 7 igrejas compreendem os servos de Deus. Então, nós iremos aprender no nosso próximo estudo sobre as 7 igrejas. Mas hoje precisamos compreender que esse foi o caminho que o Apocalipse seguiu até chegar a nós. Mas quem é esse anjo aí que Jesus deu ao Apocalipse? Quero compartilhar com vocês uma ideia. Olha só o que Lucas 1,19 diz. Vamos abrir lá? Abre lá. É um momento em que o anjo aparece para a mãe de João Batista, trazendo para ele a notícia de que João Batista nasceria. Olha só. Então o texto diz assim: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Que boas novas? De que ela dará à luz a um menino que deveria chamar João, o Batista. Que anjo veio trazer a notícia? Gabriel. Esse mesmo anjo voltou depois para visitar uma outra mulher, uma virgem chamada Maria. E veio trazer para Maria a mesma notícia, que ela também daria à luz a um filho. Agora, o Messias. Esse anjo, ele assiste diante de Deus. Ele disse: Nós cremos que o anjo Gabriel, do qual o Apocalipse se refere, é esse anjo. Isso faz todo sentido, porque o Apocalipse é um complemento de Daniel, como nós veremos. E lá em Daniel, nos capítulos 8, 9 e 10, está claro que o anjo que veio revelar os mistérios a Daniel em Babilônia é o anjo Gabriel. Então nós podemos concluir de que esse anjo é o anjo Gabriel. E o mesmo que veio para a ilha de Patmos para estar com João. Vários autores concordam com essa ideia, inclusive uma escritora chamada Ellen G. White, né? Ela escreveu assim: Foi Gabriel, anjo que ocupa a posição imediata ao Filho de Deus, que veio como a divina mensagem a Daniel. Foi Gabriel, seu anjo, que Cristo enviou a revelar o futuro ao amado João. No livro Desejado de Todas as Nações, página 156 está dizendo isso. Então muitos creem de que esse anjo é o mesmo anjo que esteve com Daniel. E agora, 700 anos depois, ele volta à Terra para estar com João. É por isso que nós acreditamos de que Daniel e João são 2 mortais privilegiados, acima de qualquer outro mortal. Porque Deus revelou para eles os eventos alusivos ao tempo do fim. Terceiro, quem são esses servos de Deus? As igrejas, como eu já falei para vocês, nós vamos estudar no próximo estudo. Então o Apocalipse foi destinado aos servos de Deus. E nós não somos hoje os servos de Deus? Então esse livro nasceu para nós.
Por isso eu disse que é um presente de Deus para mim e para você. O Apocalipse 1, versículo 4, leia comigo, abre aí, versículo 4, diz assim: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Leia agora o versículo 11, dizendo assim: dizendo que vezes escreve em livro e manda para quem? As 7 igrejas. Quais são elas? Éfesos, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Veremos detalhes sobre essas igrejas no próximo estudo. Mas vocês entendem que o livro do Apocalipse foi um livro dado para os servos de Deus? Para a igreja? Então é para a nossa compreensão. Um outro detalhe, quem era João? Em Marcos capítulo 3, versículo 17, lá diz sobre quem era João. Então abra lá em Marcos capítulo 3, versículo 17. Diz assim: Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Sabe quem era João? O autor do Apocalipse, chamado pelo próprio Cristo de filho do trovão. Sabe o que significa? Alguém com forte temperamento, um colérico. Assim era João. Mas esse forte temperamento estava para ser transformado. E Cristo começou a trazer João para mais perto dele. E João era o discípulo mais jovem dos 12. E ele esteve com Cristo em vários momentos. Por exemplo, quando Cristo vai ressuscitar a filha de Jairo, ele levou consigo apenas 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Quando Cristo vai para o monte se transfigurar em Deus, ele levou consigo apenas 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Quando Cristo estava no Getsêmani em agonia, ele convida para ele um pouquinho mais adiante com ele. Os discípulos mais íntimos eram Pedro, Tiago e João. E quando Cristo está na cruz, morrendo por todos nós, ali ao pé da cruz está sua mãe Maria. E qual é o único discípulo dos 12 que estava ao pé da cruz? João. Tanto é que na hora da morte, Cristo diz assim para João: João, aí está Maria, a minha mãe. A partir de agora você cuida dela. Maria, aí está João. A partir de agora você cuida dele. Antes de partir, Jesus deu um lar para sua mãe e um lar para o discípulo mais jovem. A tradição conta que João levou Maria para sua casa e cuidou dela até o dia que ela morreu. Ele obedeceu à ordem de Cristo. João não fugiu em momento algum. E agora, quando chega a notícia de que Cristo que havia morrido na sexta, ressuscitou no domingo, os discípulos correram ao sepulcro. E quem é que foi o primeiro a chegar ao sepulcro? João. Correu mais que Pedro. Foi o primeiro a chegar, o primeiro a testemunhar de que Jesus havia ressuscitado. Este João era o discípulo extraordinário. E agora o Apocalipse será confiado a esse discípulo chamado na Bíblia de discípulo amado. O discípulo a quem o Senhor amava. Quando é que o Apocalipse foi escrito? No estudo do livro de Daniel. Vamos ver sobre 4 impérios mundiais que dominaram o mundo. Lá fala sobre Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. E foi nos dias de Roma que dominou o mundo do ano 168 a.C. até 466 depois de Cristo, que o Apocalipse foi escrito. E justamente no momento imperialista de Roma. O império, essa forma de governo, chegou no ano 27 a.C. e vai durar até o ano 476. Aqui eu vou falar para você umas datas do nome dos imperadores. Por exemplo, do dia 27 a.C. até o ano 14 a.C., quem governou? Augusto César. Por que eu estou falando 27 e 14? Porque antigamente contava assim, 27, 26, 25, ia decaindo, até depois começar de novo o ano, certo? Então, do ano 27 a.C. até 14 a.C., Augusto César comandou. Do ano 14 ao 37 a.C. foi Tibério. Aí do ano 37 ao 41, Calígula, que tem muitos livros que falam de Calígula. E do ano 41 a 54, Cláudio, o imperador Cláudio.
Do ano 54 ao 68, Nero. E do ano 69 ao 79, Vespasiano. Do ano 79 ao 81, Tito Flávio. Do 81 ao 96, Domiciliano. E de 96 a 98, Néria. E eu chamo a sua atenção para este penúltimo, Domiciliano. Este imperador dominou Roma do ano 81 até o ano 96. E foi esse Domiciliano que iniciou uma grande perseguição contra os cristãos. Vários dos discípulos de Cristo morreram nessa perseguição. E eles tentaram matar também a João. João foi lançado, segundo a tradição, dentro de um tacho de óleo fervente. Mas ele não morreu. Ele sobreviveu. E como eles não conseguiram matar João, lançando ele dentro de um tacho de óleo fervente, o que eles fizeram? Eles pegaram João e enviaram para a ilha de Patmos, o mar Ageu. No primeiro século, esta ilha funcionava como uma prisão do Império Romano. E para esta ilha, João foi exilado. Qual era o sentimento de João nesta ilha? Eu quero convidar você a lermos Apocalipse 1, do versículo 10 a 16. Abra aí sua Bíblia, no capítulo 1. Eu sei que você já está aberto, agora vá ao versículo 10 ao 16. Ela diz assim: Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz. Aqui é João que está dizendo isso. Aí ele diz assim, continuando: Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem com vestes talares e cingidos à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve os olhos, como chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma lifiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quem é que João está contemplando aí? O próprio Cristo. João está contemplando o Cristo ressurreto. E esses versos representam para nós 11 características desse ser majestoso. Primeiro, ele anda entre os candeeiros. Segundo, semelhante ao filho do homem. Terceiro, veste talares, ele tem as vestes talares, uma cinta de ouro, cabelos brancos como a neve, olhos como chamas de fogo, pés semelhantes ao bronze polido, voz como de muitas águas, 7 estrelas na mão direita, da boca saía-lhe uma espada de 2 gumes, e o rosto brilhava como o sol. Ou seja, ele viu o próprio Cristo glorificado. Sabe quantos anos João viu Cristo? Não via Cristo? Há mais de 60 anos. Nesse momento exilado na ilha de Patmos, faziam cerca de 65 anos que João não vira mais Jesus. As imagens que João tinha de Cristo eram ainda dele na cruz. Na fronte o sangue a escorrer, os cravos nas mãos e nos pés. A figura abatida porque ele havia sido espancado e surrado. Esta era a imagem que João tinha de Cristo pela última vez. Mas agora ele contempla Cristo ressurreto, o Cristo glorificado. O Cristo que veio com poder, com todo o poder para revelar a João o que vai acontecer com a humanidade a partir dos seus dias. No primeiro capítulo de João mostra que quando ouviu cair, ele caiu aos seus pés como morto. O mesmo fato acontece com Daniel. A reação de João foi a mesma de Daniel. Ele achou que morreria diante do Senhor glorificado. Mas o que fez Cristo? Colocou a mão direita sobre ele e disse o mesmo que havia dito para Daniel: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Ele diz mais: eu tenho as chaves da morte e do inferno. O que isso significa? Eu tenho o poder de dar a vida, mesmo para aquele que morre e vai para a sepultura. Porque aqui a palavra inferno é nesse contexto, sepultura. E significa também plano inferior. O que é inferior? Inferno inferior. É a sepultura, a morte. Não foi feito, a gente não foi feito para morrer. E eu posso trazê-lo à vida, Jesus está falando.
João, você está idoso, mas você está vivendo já os seus últimos momentos. Mesmo que você morra, mas não se preocupe, que eu possa trazer você de volta. Então esse é o Cristo que se apresentou para João. E isso que nós queremos trazer um paralelo entre os livros da Bíblia. Ou seja, o céu tem muita luz para a humanidade. E esta luz está onde? No livro do Apocalipse, que já se chama uma revelação. Quando lemos o Apocalipse, nós vamos descobrir que existe lá 7 bem-aventuranças. No Apocalipse 1, versículo 3, diz o seguinte: bem-aventurado aqueles que leem e ouvem e guardam. No Apocalipse 14, versículo 13, diz assim: bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. No Apocalipse 16, versículo 15, diz assim: bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. No Apocalipse 19, versículo 9, diz assim: bem-aventurados os que estão convidados à festa do casamento do Cordeiro. No Apocalipse 20, versículo 6, diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. No Apocalipse 22, versículo 7, diz assim: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E a última bem-aventurança está no Apocalipse 22, versículo 14, que diz assim: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham o direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Olha só. Hoje nós lemos o primeiro livro, que é Apocalipse 1, versículo 3, que diz: bem-aventurado aquele que lê e que ouve aquele que guarda. E aquele que guarda. Então essa é a primeira aventurança que a gente leu. Mas nós temos 7 bem-aventuranças. Ou seja, o livro é um livro para tornar as pessoas felizes. Não com medo. E o número 7 é o número que vai aparecer muito no Apocalipse. Sabe o que mais tem 7 em Apocalipse? 7 promessas. E nós vamos descobrir aqui que essas promessas, uma para cada igreja. Elas são destinadas para quem? Para os vencedores. O livro do Apocalipse quer que eu e você sejamos pessoas vencedoras. É isso que Deus quer para você, que você vença. Quero contar a história de Derek Redmond, da Olimpíada de 1991, corrida dos 400 metros. Ele começou a correr, ele estava preparado, estava tudo certinho, bonitinho lá. E quando ele começou a correr, deu uma distensão na perna dele. E ele não queria parar. Ele já estava em último lugar. E ele começou a correr só com uma perna. E sabe quem que pulou lá da arquibancada para ajudar? O pai dele. E quando ele chegou, carregou o filho dele, começou a andar carregando o filho dele para chegar até o final, as pessoas que estavam organizando não queriam deixar, mas ele mandou as pessoas ir para lá e continuou ajudando o filho dele até chegar lá na chegada. Então, esse é o quadro que a Bíblia pinta do nosso Deus. Olha, ele estava machucado, tinha se preparado, estava tudo certinho, mas na hora que ele correu deu distensão. E quantas vezes a gente cai na nossa vida e não machuca, né? E quem que vai ajudar a gente? Deus, ele vai lá e ajuda. Então é esse quadro que o Apocalipse pinta a respeito de Deus. Ele é o Pai que nunca se esquece. 65 anos depois, João, o discípulo mais novo, o discípulo amado, podia se sentir uma pessoa abandonada, podia se sentir triste por outros. Os outros, todos haviam sido assassinados, os discípulos. Sobrara só ele. Quem sabe naquela ilha, em alguns momentos, talvez ele tenha se perguntado: onde está Deus nisso tudo? E lá diz: num dia do Senhor, num sábado, Jesus vem e disse: João, eu estou aqui. E quando João viu Cristo, a reação foi cair como morto. Ele disse: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu vim aqui trazer para você uma revelação que o mundo precisa. Eu vou dar para você agora tudo que a humanidade precisa para enfrentar os últimos dias da história humana, com otimismo e com esperança.
Isto é o Apocalipse. É um livro que enche nosso coração de esperança. Assim é Deus. Talvez você já esteja numa cidade avançada, na sua casa, pensando que ninguém mais se importa com você. Em algum momento da sua experiência, você até pode se sentir abandonado, pensando que esse Deus está lá no terceiro céu, muito ocupado com as coisas dele e não se importa com você. Isso não é verdade. Deus é o Pai que nunca se esquece dos filhos. Talvez o quadro que nós temos de Deus não seja um quadro exato de um pai. Talvez temos dificuldade de encarar a Deus como um pai que ampara. Mas esse é Deus. E o ser que sempre vem, é o ser que sempre vem até nós. Sempre está perto. E ele vai estar perto dos momentos mais difíceis da sua vida. Esse é o Deus que vai mais além. É o Deus que ama. Um dia ele disse isso para João: João, eu sempre estive perto de você, não se preocupe, não temas. Eu sou o primeiro, eu sou o último, está tudo sob controle. Não importa o momento que você está passando na sua vida. O Apocalipse quer dizer para você de que Deus tem uma resposta para os seus problemas. Há esperança. A história vai ter um final feliz. E nós queremos juntos conhecer essa história. E esse final feliz. Não se preocupe se em algum momento da sua vida as lágrimas rolarem. Não se preocupe. E você achar que Deus está distante. Isto não é verdade. Ele sempre vai estar do seu lado. Nos momentos mais difíceis, Ele vai te abraçar e Ele vai dizer para você o que disse para João: você é muito amado. Ele vai fazer igual o pai daquele atleta que eu contei para vocês. Ele vai ao seu encontro. Ele te ajuda, mesmo machucado. Ele vai te ajudar a chegar até onde é para nós chegarmos. Então nós chegamos ao fim desse último estudo, do fim do primeiro capítulo do Apocalipse, capítulo 1. E nós teremos o segundo tema, que vai falar sobre as 7 igrejas. E que você se prepare, porque Deus te ama muito e Ele quer revelar o futuro para você. Que Deus te abençoe. Vamos orar então? Obrigado, Deus, porque o Senhor esteve conosco nesse estudo. Continue com a quem está assistindo, está fazendo esse estudo, e o abençoe a entender toda a tua verdade revelada através do Apocalipse e através das Sagradas Escrituras e da história do planeta. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado por ter você me acompanhou nesse primeiro estudo, e eu estou entusiasmado para finalizar todo ele e você entender plenamente o que o Apocalipse está dizendo. Fica com Deus. Tchau.